Aqui quem fala é o professor Vicente Canari, que solicita o empenho de vocês em nome dos cursos de Engenharia Elétrica e de Controle e Automação. Vou conversar sobre as questões de conversão de energia 1. A parte relativa a circuitos magnéticos, ela está sendo explanada na apresentação de circuitos eletromagnéticos. Então, tem grande parte da disciplina de conversão 1, ela também está relacionada junto a circuitos eletromagnéticos, que eu aconselho também vocês a darem uma olhada, porque são questões de ordem geral que a gente tem aí. Então, uma questão muito frequente é perguntar por que as máquinas magnéticas, por que as máquinas elétricas são laminadas. As máquinas de corrente alternada geralmente são laminadas porque a corrente alternada produz um fluxo variável que induz correntes circulares no material magnético, o que não é desejado. Então, para interromper a circulação dessas correntes, se lamina, né, o material, se corta ele pedaço e lamina, com chapas normalmente que recebem um tratamento de oxidação e que conseguem interromper a circulação dessas correntes. Então, na verdade, elas não vão zerar essas coisas, mas elas vão minimizar, né? Elas vão diminuir bastante. Então, vamos analisar aqui. Os materiais também que são feitas essas chapas também contribuem, né, para essa redução da corrente. Os materiais podem ser classificados em ferromagnéticos, permeabilidade magnética relativa muito alta, diamagnéticos, permeabilidade magnética relativa aproximadamente menor que 1, e paramagnéticos, permeabilidade magnética relativa aproximadamente menor que 1. Duas das razões fundamentais para o aproveitamento das propriedades magnéticas dos materiais ferromagnéticos é a elevada permeabilidade, ou seja, deixar passar facilmente o fluxo, né? E reduzir a relutância, e as baixas perdas, que está relacionado também com a circulação dessas correntes, que gastam uma potência ativa, aqui, nos quais pode estabelecer um fluxo apreciável. Então, se ele tem permeabilidade, ele consegue estabelecer um fluxo apreciável à custa da força magnetomotriz, né, que gera esse fluxo. A esse respeito, analisa as seguintes asserções. Em relação aos materiais ferromagnéticos, o ferro-silício é o mais utilizado nas mais diversas aplicações que envolvam núcleos em circuitos magnéticos. Isso é verdade. E por quê? Porque o ferro-silício é composto de ferro com dopagem de silício, que promove um aumento de resistividade do material. Então, também contribui, né, para a redução dessas correntes, reduzindo as perdas por corrente de Foucault no núcleo. Então, as duas asserções são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Aqui nós temos um processo, né, que é utilizado para desmagnetizar um determinado material. Quando nós aplicamos uma corrente variável no material, e essa corrente ela inicia com um valor alto e vai diminuindo através da aplicação de uma fonte, nós conseguimos percorrer, nós vamos diminuindo a corrente, é a corrente que determina o H, à medida que nós somos, porque, segundo a lei de Ampère, NI é igual a HL. Então, à medida que nós estamos diminuindo a corrente, nós vamos fazendo ciclos de esterese cada vez menores, até terminar com o material completamente desimantado. Ou seja, esse é um processo de desmagnetização, né? Ao que se refere a essa questão. Então, apesar dos cuidados adotados na estocagem de vergalhões de aço em aciarias, a fim de se evitar a imantação desse material pelo campo magnético terrestre, não é incomum a ocorrência de uma magnetização residual em vergalhões após algum tempo de armazenamento. Então, eles ficam imantados. Essa imantação pode causar problemas no processo de manufatura, na fabricação de parafusos e pregos, por exemplo, né? A atração magnética entre as peças manufaturadas pode provocar aglomerações e compromete o bom funcionamento de uma máquina automatizada utilizada para a obtenção dessas peças. Para o engenheiro responsável pelo recebimento da matéria-prima em uma metalúrgica que fabrica parafusos e utiliza vergalhões de aço, qual a alternativa que representa a estratégia de solução mais adequada para desmagnetizar esses vergalhões, supondo que, por questões de custo, o processo de desmagnetização deve ser a frio?
Então, já o primeiro ali, para desmagnetizar, teria que ter aquecimento, né? Então, eles querem que o processo seja a frio, então a letra A não pode ser tratamento térmico. Usinagem mecânica não tem nada a ver, né? É só tornear, peça e tal. A aplicação do campo magnético alternado e amortecido ao longo do vergalhão é o que nós apresentamos aí. Isso está certo, né? A aplicação de campo elétrico não tem nada a ver. Na verdade, o que ele quer é diminuir a retenção magnética, né? E campo elétrico não tem nada a ver com isso. E uma combinação de tratamento térmico, daí já era também, né? Por ser tratamento térmico, não serve. Então, a letra certa é a letra C. A questão 17, que de 2011, é bem interessante. Ele mostra um transformador com determinadas características em 60 Hz, e aí eles falam que ele deve ser usado num sistema de 50 Hz. Então, aqui eles afirmam, né, que embora isso não seja muito verdade na prática, que a densidade de fluxo, que é o B φ sobre A, do transformador é mantida igual nos dois casos, né? Quando se liga o transformador em 60 ou 50, né? Isso é indiferente. Então, a potência aparente do transformador e a tensão a ser aplicada no lado de alta tensão serão iguais, respectivamente, a... Então, se trata de um transformador de 60 Hz, né? E aplicado em 50 Hz. Então, vamos ver qual a influência que nós vamos ter na tensão. Então, basta eu usar a expressão da tensão induzida. Lembrando que o número de voltas, a constante aqui é igual, né? Porque o transformador é o mesmo. Esse B, ele diz que fica constante, e o A também é constante, que depende da construção, é a área efetiva da perna central do transformador. Então, se eu fizer uma razão dessa expressão para 50 e 60 Hz, eu vou cancelar todos esses termos e vou ficar com a relação que a tensão a 50 Hz é a tensão a 60 vezes 50 sobre 60, o que vai resultar em 250 volts. Então, essas duas alternativas poderiam ser, né? De acordo com o problema, como o B é constante, né? Então, a corrente, em teoria, não se alteraria, o que não é bem verdade, né? Porque B é φ sobre A, né? E φ é Li sobre A. Então, nesse caso, se eu fizer a equação de potência, bastaria eu multiplicar pela corrente, e aí eu teria a potência a 50 Hz e a potência a 60. E então, a potência que nós temos a 60 Hz, em 50 ela passaria de 1,2 para 1 kVA. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Aqui, novamente, né, alguma coisa que fala de perdas. Eles gostam muito de ensaio, de curto e a vazio, de perda, dessas coisas. Uma indústria de produtos químicos foi observado que os transformadores dos instrumentos de medição apresentam constantemente defeitos de operação. Após analisar as causas dos defeitos, concluiu-se que, devido à corrosão proporcionada pelo ambiente da indústria, essa provocava o desgaste acelerado dos núcleos dos transformadores. Daí a indústria resolveu, então, trocar o núcleo de aço silício para metal amorfo, devido à sua alta resistência à corrosão, devido às quais seguintes características o material amorfo é superior ao aço silício. Bom, isso eu deixei para vocês na época que eu dei conversão, um artigo, né, que falava sobre esses materiais amorfos. E, na verdade, esses materiais se caracterizam por menores espessuras de lâmina e menores correntes de excitação. Então, na verdade, os outros dois seriam falsos, né? Isso aí está de acordo com o texto que eu recomendei. Então, isso aí está durante o texto, eu justifico aí, que aí ele fala que o grau de dureza é maior, então duas coisas que não estão certas aí já sendo justificadas ali pelo texto. Outra questão também que nós temos aqui é uma questão de ensaio em curto e a vazio. Então, nós temos o modelo de um transformador monofásico, rebaixador, né, 100 kVA, 2.200 para 220 volts,
onde são dados os dados de ensaio em curto e ensaio em vazio. Então, nós sabemos que no ensaio vazio, ou circuito aberto, vazio de V, né, de vazio, nós aplicamos a tensão nominal, vazio ou circuito aberto, e no ensaio em curto, C de corrente, nós aplicamos a corrente nominal. Então, esses dois dados que são dados aqui não precisariam ser dados nesse problema, porque eu já tenho aqui o ensaio a vazio, ele é feito no lado de baixa tensão, então eu aplico a tensão nominal de baixa tensão nele. Então, esse dado está repetido. E o outro dado, que é os 40 amperes, além de parecer repetido, ainda ele está errado o valor, né? Porque a corrente que nós aplicamos no ensaio em curto-circuito é a corrente do lado de alta. Então, se eu pegar 100.000 e dividir por 2.200, eu não vou ter 40 amperes, eu vou ter um valor um pouco diferente. Então, também aqui faltou uma linha, né, porque esses parâmetros não estão no lado 2, tá? Então, essas correções aqui eu recomendo que sejam feitas, seriam recomendáveis de ser feitas, né? Inclusive a corrente aqui, que deveria ser 45,45 amperes, e a linha aqui, que representa que esses parâmetros não estão no lado 2, eles são os do lado 2 que vieram para o lado 1. Então, ele dá o transformador e ele pede para calcular os parâmetros. Então, a partir dos dados do ensaio em curto, que seriam esses aqui, eu consigo calcular o ramo sério. Então, nós conseguimos calcular a corrente nominal, né, que não é 40, na verdade, e a partir dessa corrente nós conseguimos calcular a impedância equivalente sério. Porque no ensaio em curto, nós aplicamos a corrente nominal, e a tensão aplicada é baixa. Então, esse ramo ele não tem influência, nós medimos o ramo sério. E aí, no ramo sério, quando nós fazemos V sobre I, né, nós medimos a impedância total do ramo sério e podemos medir a resistência total, que é a soma dessas duas aqui, fazendo a potência do ensaio de curto dividido pela corrente nominal de alta ao quadrado, que daria 0,484. Então, tendo esses valores aqui, né, de 2,42, nós vamos saber que esse 2,42, esse 2, na verdade, aqui seria 2,37, desculpa, que é a reatância, porque isso aqui é impedância, né? 2,37, que é a reatância 0,484, eles vão ser divididos por 2, porque, na verdade, o equivalente aqui, o R equivalente corresponde à soma das duas resistências. Então, uma vez que eu achar o R equivalente, eu tenho que dividir o valor por 2, que dá 1,18, para separar as duas resistências, né? Aqui, né? As duas resistências aqui, que é 0,242, a metade disso aqui. E as duas reatâncias, que são a metade, então, desse valor, 2,37, que é 1,18. Então, com isso, a gente calcula o ramo sério, ele é calculado na alta, mas se nós usarmos, na verdade, ele é calculado na alta, então, todos esses parâmetros que a gente tem aqui, né, que na verdade estão repetidos, eles aparecem na alta tensão. Esse ramo aqui só ficou repetido. Então, assim, agora podemos calcular o ramo paralelo usando os dados do ensaio em vazio ou circuito aberto. Então, nesse caso, nós vamos aplicar tensão nominal de baixa tensão, dividir pela corrente de excitação, então essa tensão não precisaria ser dada aqui, seria a tensão nominal de baixa tensão, e com isso eu consigo calcular a impedância do ramo paralelo. A resistência do ramo paralelo, nós usamos a potência do ensaio, porque a potência do ensaio, ela lê a potência sobre a resistência de perdas aqui, que aqui está representada através da condutância, do inverso dela, né? E aqui eu tenho o inverso da reatância de magnetização, que seria a susceptância de magnetização. Então, eu posso calcular primeiro a resistência de perdas e aí depois a reatância de magnetização, né? Usando o triângulo retângulo. E aí, o inverso, então, da resistência de perda seria
a condutância, e o inverso da reatância de magnetização seria a susceptância magnética, que seriam os valores que nós teríamos aqui nesse modelo. Também aqui ao final tem mais uma sugestão aí para corrigir o gabarito, né? O ensaio em curto é feito no lado de alta tensão, porque nesse lado a corrente nominal é menor que a corrente nominal do lado de baixo. Então, ensaio em curto nós optamos a corrente nominal, precisa de corrente. Porque a corrente de alta ela é menor que a da baixa. Então, o que leva a uma menor corrente no ensaio em curto. Não seria corrente de curto, tá? Isso aqui é o gabarito deles lá. Mas eu não colocaria corrente de curto, eu colocaria corrente do ensaio em curto, que é outra coisa, a ser mais facilmente ensaiada. O ensaio de circuito aberto é feito no lado de baixa tensão, porque a tensão nominal desse lado é menor que o de alta. Então, como é um ensaio de circuito aberto, também é um ensaio a vazio V de tensão, né? Eu aplico a tensão nominal nele. E a menor tensão do transformador é a tensão do lado de baixo, que no caso é 220 volts para esse transformador. Aqui nós temos mais uma questão de transformadores que se refere ao paralelismo de transformadores. Então, no paralelismo de transformadores, né, nós temos algumas condições para efetuar o paralelismo de transformadores. Então, o que ele está dizendo aqui? Que ele tem um transformador, né, lá numa instalação, e ele quer colocar outro em paralelo com ele, tendo as 4 opções de baixo. Então, o transformador que ele tem na instalação é essa, e ele quer ver qual desses aqui que ele pode colocar em paralelo com esse. Então, nesses termos aí, eu tenho as condições para colocar um transformador em paralelo, que são a mesma relação de transformação, o mesmo defasamento angular e a mesma impedância percentual, que não é a mesma coisa que impedância. Mesma impedância não é a mesma coisa que mesma impedância percentual. Tá? Então, essas são as 3 condições para colocar transformadores em paralelo. Então, se eu analisar aqui, ó, a relação de transformação é essa, os que têm essa relação são os 3 de baixo. Então, o primeiro já caiu fora, não pode ser colocado em paralelo. Aqui nós temos um defasamento angular, né, que é delta na alta, estrela na baixa e 1 hora, que é 1 vezes 30 graus, porque 1 hora no relógio analógico vale 30, ela tem 30 graus, né, de ângulo. Então, vale só essas opções, essa aqui cai fora, a primeira cai fora por causa da relação, a última cai fora por causa do defasamento angular, e sobra a impedância percentual, que deve ser a mesma. Portanto, o transformador 2 é que vai poder ser colocado em paralelo. Né? E qual é quando eu atendo esse tipo de coisa, que eu coloco o transformador em paralelo certo, né? Na verdade, eu tenho que me ater para o problema que eu tenho aqui. Nesse problema, eu tenho uma empresa que quer ampliar a potência entregue para 1.100 kVA. Mas se ela colocar esses 2 transformadores aqui, ela vai ter mais do que 1.100 kVA para fornecer para a empresa. Então, que é 750, que daria isso 1.250 volt-amperes, né, se eu associar os 2 transformadores em paralelo. Então, sobra potência. Então, ao cumprir essas 3 condições, para fazer o paralelismo, eu vou fazer com que cada transformador não trabalhe com a potência nominal, uma vez que a potência dos transformadores é superior à potência da carga. E cada um compartilha a carga no mesmo percentual de sua potência nominal. Tá? Então, isso aqui é muito interessante. É a letra B que ele pede aqui, que após a escolha feita no item, considerando a operação em regime permanente do novo sistema, determinar a distribuição de carga percentual em relação à potência nominal de cada transformador, apresentando um desenvolvimento algébrico. Então, ao final, né, nós decidimos em colocar esses 2 transformadores em paralelo, um de 750 e um de 500 kVA.
O que vai acontecer? Embora eu tenha mais potência que 1.100, a soma deles deve atender os 1.100 kVA. Portanto, também eu tenho que a relação entre os transformadores, as potências nominais dos transformadores é 1,5. Tem um transformador que tem a potência 1,5 vezes maior que o outro. Então, daqui eu posso dizer que a potência do transformador 1 é 1,5 vezes S2. E aí, substituindo esta potência nessa equação, eu vou chegar no valor de potência que o transformador 2 vai entregar, que é 440 kVA. E embora ele seja de 500, ele não vai entregar os 500 porque a carga é menos que 1.250. Então, ele vai entregar 440 kVA. Ao passo que, se eu fizer agora o cálculo, como eu sei a potência S2, que é 440, se eu fizer a potência calcular a potência do S1, ele vai contribuir com 660 kVA para a carga, e não com 750 dele. Então, eu vejo que é um percentual de potência que cada transformador vai entregar. E se eu tentar calcular esse percentual, como esse transformador de 500 entrega 440, eu faço essa relação como o de 750, ele entrega 660, eu vou ver que cada um dos transformadores opera com o mesmo percentual de potência, 88%. Ou seja, essas condições fazem com que o transformador distribua adequadamente a potência, né, entre os transformadores que compõem o paralelo, né? Então, o transformador ENAD 2017. O transformador é um elemento importante para a operação do sistema de potência, tanto nas redes de transmissão quanto nas de distribuição, pois permite obter diferentes níveis de tensão que atendam às cargas. Na verdade, claro, o transformador é importante porque ele sobe a tensão na transmissão, né? E a transmissão com maior tensão diminui a corrente e todo bitola de condutor, uma série de coisas. Então, como todo equipamento e transformador possui perdas no núcleo, de novo, ó, e nos enrolamentos, as quais podem ser calculadas por meio de um ensaio em curto, em circuito aberto, e outro em curto-circuito. Então, considere o transformador monofásico de 125 kVA, potência nominal, com tensões nominais de 8 kV e 220 volts, submetido a ensaio de curto. Então, está aí o diagrama do ensaio em curto. Com alimentação pelo enrolamento de alta. Evidentemente que eu vou fazer um ensaio no lado de alta, que é o lado de menor corrente. Nesse ensaio, eu aplico a corrente nominal. Então, ele pede o valor percentual das perdas ativas nos enrolamentos. Então, é o seguinte, perda mesmo é medida em watt, tá? No ensaio em curto aqui, eu vou medir as perdas nos condutores, nos enrolamentos, que vai ser exatamente 600 watts, que é a potência dos dois resistores série, no modelo do transformador. Então, o percentual de potência perdida é os próprios 600. Então, pegando 600 e dividindo pela potência nominal do transformador, eu vou chegar no valor de 0,48%, que é a letra C. Muito fácil essa questão. Bom, aqui nós temos uma outra questão, onde diz que foi utilizado um banco de 3 transformadores idênticos para substituir um transformador trifásico em uma instalação. Ou seja, ele tinha um trifásico e colocou um banco com 3. Porém, os dados de placa desses transformadores monofásicos foram parcialmente perdidos e não há informações sobre a impedância de curto-circuito. Como essa informação é importante para a determinação da corrente máxima de curto-circuito da instalação, o engenheiro responsável por ela decidiu efetuar um ensaio de curto-circuito, eu diria já em curto-circuito, né, nessas coisas aí, a frequência industrial de 60 Hz, em um dos transformadores monofásicos que compõem o banco. Então, ele pegou um transformador. Os valores medidos tendo por referência o lado da fonte estão na tabela a seguir. Então, ele fez... ele tem esses dados aí, né, que são a potência ativa, corrente e tensão. Então, o ensaio que ele fez foi o ensaio em curto-circuito, né? O ensaio em curto é o mesmo do anterior. Então, isso aqui é a potência, é a perda nos resistores do cobre, na resistência do cobre, né?
do primário e secundário. Esta aqui, se é um ensaio curto, precisa ser a corrente nominal do transformador e essa tensão medida no ensaio de curto. Daí ele pede, considerando essa situação e os dados apresentados na tabela, qual o valor em ohms da impedância de curto-circuito do transformador monofásico vista pelo lado da fonte. Então, ele quer dizer que eu vou medir isso do lado da alta, né? Então, esses valores já estão na alta. Então, significa o quê? Que se eu quero saber a impedância, eu tenho que saber quanto é a parte R, né? Ou seja, esta corrente é a corrente que circula na resistência série dos enrolamentos, então eu sei que potência igual a R ao quadrado. Então, daqui eu consigo ter o valor da resistência série, ou do R equivalente. Fazendo V sobre I, eu acho a impedância séria equivalente do transformador. Aí, como eu sei que a reatância é raiz pelo triângulo de impedância raiz quadrada de Z ao quadrado menos R, eu vou chegar que a reatância é 4 ohms. Então, na verdade, eu vou ter a letra A, né, que seria 3 de resistência e J4 de reatância. Aqui uma questão muito fácil, isso aqui eu quero dizer para vocês que vocês têm que saber essas expressões rendem muito no ENAD, por exemplo, essa questão aqui é muito simples, né? Ela mostra um motor de indução de 4 polos, então P igual a 4, alimentado por uma fonte de 60 Hz, e ele diz que o escorregamento é 1%. Então, se eu não souber a fórmula do escorregamento, eu estou perdido, não consigo fazer nada. E para eu calcular o escorregamento, eu tenho que saber a expressão da velocidade síncrona. Então, essas duas expressões é importante saber. E essa expressão sai daquela, se eu isolar ômega-R nela. Mas, de repente, também é bom saber ela. Então, ele diz assim, qual é a velocidade de rotação em RPM desse motor? Então, o motor é de 4 polos, funciona a 60 Hz, a velocidade do campo girante, que essa velocidade aqui é 1800. Então, a velocidade do rotor, que ele quer saber, vai depender do valor do escorregamento, que nesse caso é 1%. Ou 0,01, né, se ele não for em percentual. Então, nesse caso, eu consigo calcular a velocidade do rotor, que valeria ao isolar ela aqui, né, com o valor do S, e ela vai ser 1.782 RPM letra E. Certo? Então, se eu não sei as equações, eu não resolvo nada. Mesma coisa aqui, ó. Um outro exercício, né, que todos esses exercícios que eu estou passando, vocês veem nas minhas cadeiras, eu não deixo nenhum exercício de análise de fora. Então, esse aqui é um gerador síncrono de 8 polos, que é esse gerador aqui, é acionado por um motor de indução. Então, gerador síncrono, motor de indução. O gerador síncrono, ele vai ser girado a uma determinada rotação para produzir essa frequência. Então, a rotação do eixo do gerador vai ser dada por essa frequência, porque ele é uma máquina síncrona. Então, eu tenho o número de polos de cada um aqui, né? O gerador alimenta uma carga isolada da rede, cuja frequência o gerador alimenta uma carga que está isolada da rede elétrica, cuja frequência, né, da rede, ele está falando, é 50 Hz. Observou-se, então, um grupo gerador com motor de indução e um gerador síncrono. Então, qual é a ideia? Ele, com base nas informações, ele quer saber o valor percentual do escorregamento do motor de indução. Então, a partir dessa frequência, eu consigo saber qual é a rotação do eixo, porque isso é uma máquina síncrona, e com 120F sobre P, eu consigo calcular a velocidade do campo girante. Então, a velocidade do campo girante menos a velocidade do rotor sobre a velocidade do campo girante vai me dar o escorregamento. Maiores esclarecimentos ficam aqui com tudo organizado, né? Em relação ao motor, eu tenho a velocidade síncrona do motor, vai depender do número de polos que ele tem e da frequência. Então, nesse caso, vai ser 3.000 RPM a velocidade do campo girante dele, que é dada por essa frequência. Já a velocidade do rotor dele vai depender dessa máquina, porque essa máquina está girando 192 Hz, ela tem 8 polos. Então, a velocidade do eixo dela é a velocidade síncrona, que é 120 vezes a frequência do gerador sobre o número de polos do gerador, que é 2.880. Então, esta vai ser a velocidade do eixo para produzir essa frequência.
Então, se eu fizer a velocidade do campo girante, que é essa aqui, menos a velocidade do rotor sobre a velocidade do campo girante, eu vou ter um escorregamento de 4%, né? Portanto, aí a resposta certa é a letra B. Aqui nós temos um exercício também que tem uma coisa não muito bonita escrita aqui, né? Mas em todo caso ele bota aqui caixas com as bobinas do motor. Essa caixa não tem as bobinas do motor, a bobina do motor está aqui. Essa caixa tem os terminais das bobinas do motor. Essa tem os fiozinhos, né, que saem das bobinas. De toda forma, né, embora não pareça, isso aqui é uma ligação delta. Por quê? Porque está um atrás do outro, né? Cada uma dessas aqui é uma fase desse motor que é trifásico. Então, eu tenho aqui que a tensão de linha é igual à tensão de fase, né? E a corrente de linha é a raiz de 3 vezes a corrente de fase, que aí entra em circuitos 2. Então, no laboratório de acionamentos eletroeletrônicos, o motor de indução trifásica é conectado de forma ilustrada na figura a seguir e é interligado à rede trifásica de 220 eficazes. O circuito do motor é representado por uma resistência de 6 ohms, que já está aí, né? E uma reatância de 8 ohms já está feita ali. Então, eu vou querer saber. Então, aqui eu coloquei os dados, né? A tensão de fase igual a de linha, porque é triângulo, a impedância de fase, eu tenho que achar o módulo dela, então, a partir disso, eu consigo calcular a corrente de fase, que é 220 sobre 10 ohms, que é 22 amperes. E a corrente de linha é a raiz de 3 vezes a corrente de fase, porque a ligação é delta. Então, nesse caso, a letra correta é a letra C. Então, muito obrigado pela dedicação, né? Vocês têm, eu peço, então, agradeço a vocês todos a dedicação aí por assistir esta aula. Então, um abraço, muito obrigado e boa sorte na prova de vocês.